Sejam bem-vindos ao primeiro podcast, ao Playcast. Esse Playcast que tem a intenção de trazer a experiência de bastidores, tanto para cliente final, quanto para quem é do ramo, para os técnicos, para as noivas que de repente já fizeram, já foram clientes da Play ou um dia vão ser. A ideia nossa aqui é realmente trazer, lógico, muita verdade, né? E realmente o que acontece atrás ali nos bastidores. Eu particularmente, Felipe, acredito que isso tem muito a ver com a confiança do cliente, com a confiança que faz com que ele feche cada contrato e enfim. Eu acredito que antes dele, aliás, depois que ele sonha, depois que ele idealiza aquele evento perfeito, né? Entendendo ou não de estrutura, de som, de luz, de bastidores, entendendo ou não, ele primeiro tem um sonho e depois ele pensa, poxa, mas será que isso realmente vai funcionar? Será que isso realmente vai dar certo? E depois que ele pensa isso, ele fica das duas uma, ou ele fica muito seguro com as pessoas que estão rodeando ele ali, ou ele fica muito inseguro. E esse Playcast tá aqui para resolver esse tipo de problema. Hoje eu tô aqui com Frank, que eu tenho a honra, a alegria de conhecer, cara, desde o que? 2011? 2009, quando eu ainda tocava teclado lá no Flow Maracujá, quando eu era ali teclado e violãozinho ainda. Teclado, violãozinho ali, eu era bem menino novo. Pesava uns 30 quilos a menos. Cara, e durante essa trajetória aí, o Frank, eu vi a evolução dele como técnico, ele passou de, poxa, antes de eu conhecer ele, eu sei que ele era badecão, batia graxa. Era o graxa mesmo, carregador de caixa. Então, assim, passou por diversas empresas de som aqui em Porto Velho e hoje é um profissional que eu admiro de verdade. Obrigado por estar aqui, por fazer parte por esse primeiro Playcast, o 001. É uma honra. Eu fiz questão que fosse alguém realmente que eu me conectasse e que fizesse realmente parte dos bastidores. Tenho certeza que se eu te perguntar aqui de qualquer experiência mais obscura, ou aqui, ou no buraco do Acre, você vai ter uma história para contar. Então, eu queria começar te dando as boas-vindas, agradecer e falar para você se apresentar, de onde que você veio e, resumidamente, como é que é a sua história, quando que você começou a trabalhar com som. E, cara, vai mandando aí. O que você mandar de insight. Eu sei que você é um poeta das redes sociais. E é isso aí, manda ver. Poeta não, falo bobagem. Isso. Então, pra quem tá me ouvindo, eu sou o Frank Porto, essa é a minha marca. Não é mais um nome, agora virou marca registrada Frank Porto, só me conhece assim. O meu nome é Idel Frank. Idel Frank da Silva Porto. Sou lá do Maranhão, vim pra cá, tá com 30 anos que eu moro aqui já. Não, quer dizer, 20 anos que eu moro aqui em Rondônia. Vim pra cá meio que de supetão e aí era trabalhador de bebida, fabricava pinga, aquela coisa todinha. Um dia nas minhas férias eu fui ajudar o meu irmão que já trabalhava com som e aí, mano, até hoje estamos aqui falando sobre som. Dizem que é um trem viciante, né? A gente não entende porquê, mas quando a gente vê, já passou 10 anos. É um trem viciante. Então, assim, eu comecei como o Felipe antecipou aqui, eu era o graxa. Eu entrei como ajudante de banda, montar palco, essas coisas todinhas. E aí depois fui ser ajudante de iluminador. Fui iluminador. Pra quem não sabe, eu comecei como iluminador. Caraca! Montava cenário, naquela época tinha lycrazinha, aquela luz por trás da lycra, aquele negócio, sabe? Anos 80 ainda, tava em 2000, mas nosso cenário ainda era tipo anos 90 ainda, coisa do Zezé de Camargo ainda, aquela coisa. Essa parte eu não conheço, cara. Pois é. Eu sou dessa época. A gente trabalhava fazendo isso. Meu era montar cenário e aí eu peguei gosto, porque na época eu ganhava, na empresa que eu trabalhava de fabricador de bebidas, eu ganhava, na época era R$240 o salário mínimo, na época. E aí eu fui só pra ajudar o meu irmão, trabalhei um mês, quando eu fui receber me pagaram R$700. Eu falei, opa, trabalhei um mês numa coisa divertida, sem rotina, ganhei 3 vezes mais do que eu ganhava aqui, liguei pro meu patrão, eu falei, olha, o nome dele era Albed, se você estiver me ouvindo agora, eu falei, Albed, não tô voltando mais, não volto mais não, arranjei um emprego perfeito aqui, eu contei pra ele, ele falou, mano,
Esse valor aí até eu queria, pode ficar por aí. Massa. E eu já não voltei mais pra fábrica de bebida. Massa. Eu sou fabricador de bebida e minha primeira profissão é essa. Você sabe que... Desculpa te interromper, mas já você volta, não esquece a história. Uma das coisas que eu mais sou apaixonado nessa nossa rotina, que não é rotina, é que a gente inverte os padrões. A nossa segunda é o nosso sábado. Nossa segunda é o nosso domingo, e o nosso domingo é o dia de preto mesmo. Então, cara, segundo o padrão, o cara que acorda depois das 8, das 9 é vagabundo. Mas, cara, quando a gente trabalha pesado, sexta, sábado, que dá domingo, que a gente acorda só 1, 2 da tarde, pra muitos, beleza, pode parecer ali que é vagabundo ou que tá descansando demais. Quando na segunda o cara passa das 10, mano, fudeu. No mundo real, você é vagabundo. Mas na nossa realidade, isso é muito natural, né? Muito normal. A gente tá cansado, a gente quer recuperar. E quando você falou agora, eu identifiquei. Eu falei, cara, você falou, eu fiz um negócio que eu gosto, que eu me identifiquei e ainda ganhei o dinheiro. Ainda me pagaram pra isso, né? Me pagaram pra isso. E aí eu fui indo, fui mudando de patamar e fui nessa banda, que era a Banda São Livre, era uma banda de baile. Aí foi uma escola pra mim, lá eu conheci o Paulão. O Paulão era o técnico, Paulão era o Paulão Aripuanã. Era o indião lá. Meu irmão já trabalhava meu irmão era técnico de monitor e eu era iluminador. Certo. E aí fomos mudando na banda, a gente foi aprendendo. E eu disse assim, Paulão, eu quero que você me ensine a ser técnico. E o Paulão usou o velho golpe do mestre Miyagi, sabe? Pintar a cerca para poder ensinar. Entendi. Eu fui pra casa dele, ele fez eu trabalhar um dia inteiro pintando caixa de som, mexendo em coisa, e eu olhando pra mesa de som e nada de mexer na mesa de som. Um dia eu cheguei, Paulão, e aí, quando é que nós vamos mexer na mesa de som? Ele falou, não, vem amanhã de novo. E ele deu uma de mestre Miyagi mesmo, sabe? Ele fez eu trabalhar quase um mês pra ele. E não me ensinou porcaria nenhuma. E tu só queria mexer na mesa. Eu só queria mexer na mesa, eu achava que era assim que funcionava. Entendi. Mas no fim das contas, o Paulão me ensinou que não é assim que entra nesse mercado. Entendi. Hoje em dia você faz curso lá na IATEC, no CAN, lá em São Paulo, você aprende, mas só entra no ramo se for de graxa. Massa. Isso é legal. Isso é legal, porque não deixa de ser uma ordem natural das coisas, né? Você aprender a fazer o básico, o que é mais o trabalho só dá sujo. pra entrar. Esse é o único ramo que ele não, você não tem como queimar fase, queimar etapas. Até se você quiser, se você tem o peixada, o cara é teu pai, entendeu? Temos o exemplo do Fabiano aqui em Porto Velho. O Fabiano tem o filho dele, que a gente apelida ele de parceirinho, o Matheus. Certo. O Matheus, ele é melhor que o pai dele já. Entendi. Isso já é concluído, a gente já sabe que ele é melhor do que o pai dele, porque ele já é a geração Z agora já, né? Entendi. E o pai dele é um puta de um técnico, bom pra caramba, mas o filho dele já é. Mas mesmo assim, o filho dele é o badequinho dele. Entendi. Entendeu? Puxa cabo e tudo, mas já sabe. Entendi. Mas só que ele tá seguindo o quê? A ordem natural de quem trabalha nesse ramo. E que no final das contas acaba dando um background, assim, tipo, uma segurança. Com certeza. Pra quem evolui, né? Uma das coisas mais difíceis, assim, de entrar na cabeça, sei lá, da minha mãe, principalmente, foi isso. Logo que eu comecei a trabalhar com som, outra hora eu conto minha história aqui, mas era muito difícil de entrar na cabeça dela. Poxa, beleza, eu era empresário e tava ali, batendo caixa, carregando case, enrolando cabo. Poxa, mas foi pra isso que eu criei meu filho, né? E tá ali, ó. Pra ser um curso graxa. de direito, legalzão, mas eu tava lá enrolando cabo e tudo. Mas, enfim, só pra gente entender que tem que ter essa ordem natural das coisas. E hoje é o que me dá muita segurança. Por exemplo, quando eu chamo você ou qualquer outro técnico que eu confie pra realizar um trabalho, cara, eu sei se ele tá fazendo um bom trabalho ou se ele tá fazendo um mau trabalho. Esse com certeza é um dos ramos que a mola motriz de tudo é a confiança. Porque você não contrata um cara se você não conhecer. Nesse ramo exclusivamente, você tem que conhecer quem é o cara. E conhecer a história dele. Quando fala assim, quem é o técnico? Aí o cara fala assim, é o fulano de tal. Então você já sabe, na sua cabeça, você já tem o currículo dele. O currículo tá impresso na sua cabeça. Já tá na gaveta do cara, né? Você não tem assim, você não pega um técnico, você não pega o currículo de um técnico e diz, olha, você diz assim, você trabalhou aonde? Trabalhou com quem? Isso. Sabe? Aí você vai perguntar para o outro técnico, um outro músico, e aí como é que foi com o fulano de tal?
Então, assim, sim, com toda certeza, esse ramo é um ramo de confiança. Exato. Porque a gente tá mexendo com a alegria da pessoa, porque vai fazer a festa dela, entendeu? Isso. É a festa de 15 anos da pessoa, a festa tão sonhada. E é só tipo assim, é uma vez que você só tem uma oportunidade de acertar. É isso. Porque é a festa de 15 anos, e a minha não vai fazer 15 anos 2 vezes. É a festa de 15 anos, é o casamento. É o casamento. É a formatura. Cara, vírgula, eu já caguei pelo menos umas 2 ou 3 formaturas. Mas cagado, tipo... E com vocês, banda, fulano de tal, agora, pai... Eu esbarrei na mesa. Eu e meu antigo sócio na época, você lembra quem é? E naquela de foi tu, fui eu, e ninguém sabia quem era. Cara, a gente tinha ficado 3 horas passando o som. Imagina. Você imagina, na hora do negócio... Cagou tudo, era 01V na época. Nossa. E daí desprogramou tudo, eu não sabia nem pra onde ia, né? E daí a importância de você ter aquela expertise e tal. E, cara, depois disso, anos depois, já aconteceu coisa muito pior, de tipo, tá no meio do negócio mesmo, dar uma treta na mesa, muito pior, muito mais difícil de resolver, e você ali conseguir resolver e tal. Mas tudo baseado na experiência, no que você já passou, no aperto que você já passou. Sim, assim e quando você fica nervoso ali durante o evento, tudo que você quer depois daquilo é não passar por aquilo de novo. Hoje em dia até na vida pessoal, pouca coisa me abala, porque acabou construindo na minha personalidade uma pessoa que tem calma de pensar, de olhar, sabe? Na hora do caos. Já teve ocasião de o cabo tá pegando fogo atrás do palco e eu e o meu irmão, que trabalhava comigo, foi que me colocou no ramo, nós dois parar, assim, ver o fogo pegando, parar, o outro assim olhar e falar assim, calma, peraí, o que a gente vai fazer? E a gente pensou que foi numa ocasião que era um comício, e o cara do comício, ao contrário, veio lá com um facão e cortou o cabo de energia, e o cabo ficou igual aquela coisa de filme, o cabo balançando e fazendo aquela faísca, coisa mesmo de Hollywood mesmo. E o povo em cima, e eu mais meu irmão, nós paramos assim, olhamos um pro outro, tinha um outro parceiro com a gente, que era o Rogério, e o Rogério, na hora, pensou, parece, as cabeças pensaram ao mesmo tempo. Um foi lá e começou a dizer pro povo em cima do palco, não toque nada, pula pela frente. E os políticos, vereadores pulando, e eu e meu irmão paramos e nós dois olhamos pro cabo que tava ligado no poste. Certo. Que tava ligado diretão no poste na época, né? Certo. Na época do cachorro doido. Então eu e ele fomos correndo, pulamos no cabo e fizemos peso e arrancamos o cabo. Aí parou aquele curto lá. Entendi. Mas assim... A gente teve esse sangue frio de fazer isso. Entendi. E isso foi forjado durante... Nós estamos aqui com 15 anos. Eu tô com 15 anos de ramo. Certo. Então nessa época eu já tava já com 6 anos já de ramo. Entendi. Já era já em 2010, mais ou menos. 2011. E a gente conseguiu fazer isso. Então, por isso que eu digo que esse ramo é um ramo de confiança. Quando você contrata uma empresa, você não tá contratando, tipo assim, um cara que você não confia. Você tá confiando realmente o seu sonho, o seu projeto, o que você sonhou na mão de uns caras que... Tá confiando ali na equipe técnica. Na equipe técnica mesmo. Você sabe que você falou aí de você fazer a ponte, né? Das dificuldades ali no nosso ramo com a vida pessoal. E eu também percebo isso. Ao longo dos anos, assim como você teve aí seu cabo maluco aí rodando, cara, por vezes eu tive que lidar, por exemplo, com uma noiva neurótica. Tive que lidar com uma cerimonialista que tinha menos controle sobre ela mesma do que todo o resto da festa. Sendo que a primeira pessoa que tem que manter a calma, manter o controle é a realizadora da cerimonialista. Cara, foi especificamente com uma cerimonialista, né? E, cara, deu tipo um atraso, assim, de 5, 10 minutos na banda e do nada, no meio do salão, ela falou: cara, cadê a banda? Nós estamos na hora! E tal. Falei, meu Deus do céu. E nesse dia, realmente tinha um baixista da banda que, nossa, tava atrasado. Mas eu fiquei assim impressionado com a falta de calmaria dela, e naquele dia eu tive mais certeza que eu estava no lugar certo fazendo o que eu queria. Mantive a calma, fui lá no noivo, falei: noivo, estou com um problema, meu baixista esqueceu o que era agora, sei lá.
Mas eu, pessoalmente, tô indo lá na casa dele agora, me dá 10 minutos. Era perto e tal. E beleza, a gente resolveu o problema, mas é aquilo que você falou, eu consegui raciocinar que a mulher que tava ali pirando não ia resolver o meu problema, né? Então, assim, a mulher era o meu cabo. Era o cabo solto, era o cabo louco. Você tem que ir lá e estancar. Foi ruim? Foi ruim. O novo ficou feliz? Não ficou feliz. Mas, pelo menos, é uma maneira de você ali, no meio do caos, resolver uma situação que, se você não resolver, cara, ia pegar fogo no seu caso. Ia explodir pra cima de mim no coisa. Eu, nesse tempo todinho de ramo, que não é muito tempo, né? Tem cara que tá com 40 anos aí, eu comecei agora, tô engateando no ramo do áudio agora. 15 anos não são nada pra quem tá começando. Primeiro que nesse ramo não se aprende. Pode deixar avisado, se tiver alguém ouvindo agora, ouça isso daqui. Este ramo não se aprende nada. Aqui não se aprende nada. O que você aprendeu hoje, amanhã lançou outra coisa. E você já perdeu já. O ramo do áudio, do show business, ele não admite você dizer que chegou no patamar, no ápice. Não admite, ele não deixa você falar isso. O cara que fala isso, ele não é técnico de som, ou então ele nunca viveu nada, sabe? O cara que sai dali do CAN, da IATEC, desses cursos formadores ali de São Paulo ali, eles saem, eles vão ser graxa, porque eles precisam fazer toda a escalada para chegar. E aí, agora, contar o que aconteceu comigo com relação a esse negócio de gerenciamento de crise, né? Tinha um evento que até o Juliel estava lá, era um rodeio e aquela coisa todinha, e a locadora tinha fechado somente o rodeio. Era só o rodeio, locutor, DJ e nada mais. Tinha um palco, um piso de palco, aquela coisa todinha. Mas aí, do nada, apareceu uma dupla sertaneja de nível nacional para fazer show. Do nada, não tava avisado. Não tava avisado. Como se fosse tinha, ali não tinha na um artista local. Aí começou aquela briga, aquela coisa assim entre contratante e o locador da Desculpa te interromper, eu ia falar como se fosse ali o Júnior Magalhães. Eu falei, pô, Júnior Magalhães é querido e tal, um beijo, Júnior Magalhães. Mas enfim, é como se fosse um artista local. Tá, do nada chegou lá. Aí do nada ele apareceu lá. Ele apareceu e agora? O que vai acontecer? A banda já tava no local. Tá. A banda já tava no local. Tinha que resolver. Tinha que resolver. E aí, vai ter show, não vai ter show? Vai ter show, não vai ter show? Aí o presidente do rodeio da locadora falou, olha, vai ter show. Beleza, tá bom então. Se virem. Com que material? Nós não tínhamos material para atender um show. Nós tava lá com dois palédezinhos, 2 moving, era daqueles... deixa eu lembrar como é que era o nome dele. Era o Acme? Aqueles 575. Podreira, tava 575, muito podreira. A única coisa que eu tenho do 575 até hoje são os cases. E aí nós tava com a mesa, uma rola de M48, que ela tava terceirizada, sabe? Não é nem usada para esse tipo de aplicação. E tá bom, vamos fazer. Vamos resolver. E aí fui falar com o produtor, né? Que por coincidência chama-se Frank também, produtor. E aí, cara, vamos tentar fazer alguma coisa, que já estão aqui, já estão no Golf, já. E o cara ainda me apareceu com a novidade ainda. Falou, olha, nós não trouxemos o técnico de monitor. O técnico de PA não veio, que era lá do Paraná. Viu só o técnico de monitor. O técnico de monitor conhece a banda, vai fazer PA. Preciso que você faça monitor pra banda. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que atender um músico que eu não conheço. E é o mais íntimo, né? O técnico de monitor, normalmente é aquele cara que sabe... Que trata direto sabe o timbre de cada músico que ele gosta de ouvir e tal. Tá bom, e vamos lá, vamos fazer. E começamos a montar tudo. Montamos lá o rider do cara. Todo mundo pilhadaço. Tava todo mundo, sabe, quando ele vai pra ele. Sabe, já viu aquele coisa que no filme o cara fica com o olho tremendo assim? Sabe? Nós tava todo mundo daquele jeito. Ninguém podia nem esbarrar um no outro, sabe? Aquele ódio que tava assim. Tá bom, vamos fazer. E eu comecei a ficar com vergonha. Porque tudo que o produtor pedia não tinha. Certo. Porque não tinha mesmo, porque não foi feito para aquilo. O evento não tava para aquilo. E eu fiquei assim, eu falei, caramba, montamos aquele negócio, o técnico de monitor não sabia operar a mesa Roland M48. Não. Aí eu tive que... Aí eu parei assim um pouquinho assim. Essa Roland é aquela que tinha lá na Elo, né? É, aquela que tinha na Elo. Nossa. Tem até um caso bem legal dessa vez. Antigo pra caramba. São bastante. E aí tá, eu falei assim, eu parei assim um pouquinho, parei no decorrer do segundo de calmaria. Aí eu falei assim, olha, eu pensei comigo, Frank,
eu tô com vergonha. Eu pensei, né? Eu tô com vergonha. O primeiro show nacional que eu vou fazer e tal. Nessa circunstância. Nessa circunstância, então eu falo o seguinte: o que eu não tiver de material, eu vou compensar em atendimento. Top, perfeito. Eu vou compensar em atendimento. E aí, meu amigo, eu virei sabe aquele James? Sabe, tudo que o cara precisava, eu tava lá, sabe, com o cara. E aí comecei a servir a banda, dupla, a banda, o produtor e aquela coisa todinha aí. Todo mundo da equipe tava naquela mesma pegada. Conseguimos mais iluminação. O Juliano está de prova que o Abel mexeu os pauzinhos por lá e foram resolvendo. Conseguimos fazer mais ou menos um cenário de show. Por um acaso é aquele do Candeias? Do Candeias. E aí o que acontece? Eu ainda fui lá na frente ensinar pro operador de palco como é que mexia na mesa, fiz uma prévia da passagem mini pra tutorial. Aí passei ainda os instrumentos pra ele, adiantei e falei, ó, tu sabe mixar disso aí, então tem os ouvidos, então vai só... Ajusta mais ou menos aí o volume, você só deixou ali... Fui lá, voltei e fui atender a banda. Tá. Atendi a banda e fui aquela coisa todinha. Aquele pé era de quem? Era do Vando, da VW? Era do Vando, tá. E era só uma mesa, né? E era só uma mesa, né? E conseguimos uma outra pra poder fazer o monitor. Eu lembro disso, que foi de última hora. Pô. Foi. Aí nós fizemos o show todinho. Eu lembro que teve uma hora que o cantor quis andar por cima do brete. Do brete, assim, quis andar aqui em cima. Na hora que eu vi ele indo, eu não pensei duas vezes. E corri, desci com tudo. Fiquei lá embaixo, estiquei a mão pra ele, segurei na mão dele pra ele poder andar. E ele olhou pra mim assim, sabe aquela coisa de filme quando congela, assim, que aquele olhar assim, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e ele falou, caracas, aí foi lá pra frente, fez aquela coisa todo dia, temos até foto disso, assim, sabe? E tá lá. E depois dá pra gente colocar. Voltou de novo e voltou. Tá bom, terminou o show, fui jantar, tava comendo lá atrás, lá batendo meu marmitexzinho também lá. E aí o cantor da banda fez questão de vir me pagar o cachê. Ele mesmo veio me pagar o cachê. Em mãos. Legal. É o Pedro Lucas. Pedro Lucas chegou e falou assim, cara, eu fiz questão de vir me pagar. Aí eu falei, por quê? Ele disse, o seguinte, tu trabalha fixo aqui nessa empresa? Eu falei, não, eu tô meio que freelance pra essa empresa. Ele disse, você quer ir trabalhar com a gente? Eu falei, quando? Ele disse, hoje. Tá. E aí eu falei, quero. Banda nacional, eu não trabalhava em banda nacional. A banda nacional que eu tinha trabalhado era a Versalhes. E eu já tinha acabado de sair da Versalhes. Entendi. E aí eu falei, caraca, minha oportunidade. E eu fui naquele dia. E eu fiquei pensando, por que esse cara me chamou, né? Depois de muito tempo, nós ficamos íntimos, eu e o cantor, a gente sempre conversa toda hora. Tá. E ele falou que ele só me contratou por causa do diferencial do atendimento. Ele falou que nunca esquece da minha mãozinha esticada no brete pra ele passar. Que ele falou assim, eu vou passar, se eu cair vai ser feio. Mas só que no meio do caminho ele achou a minha mãozinha lá no meio. Então assim, a lição que eu digo é isso, se você no meio do vucu-vucu, você não tem como suprir a necessidade material, você tem que oferecer o quê? Atendimento. Exato. Trazer conforto pro cliente. Aí o cliente teve conforto e o cliente me quis e eu tô até hoje na dupla. Nós estamos aí parados em situação de pandemia, mas ele tá sempre me procurando, sempre falando dos projetos. Entendi. E terminei com essa dupla. Gravei o primeiro DVD da dupla, fui produtor, diretor e tudo da primeira DVD da dupla lá na coisa, fiz tudo. Entendi. De cenário, a cenografia e tudo, e hoje sou o produtor da dupla. Que massa. A gente tá indo pros últimos 5 minutos, né? Então assim, eu sei que hoje você, Frank, até bola alguns projetos, né? Tanto de som quanto de luz. E a gente até vem implementando isso na Play, a gente vai desenhando as coisas no papel. E é dali que sai todo um planejamento, uma situação que acaba ajudando a gente na hora da execução. Muito legal essa história que você contou da dupla. Eu não sabia que daquele dia eu não sabia, mas eu participei também desse dia. Não sabia que depois daquilo tinha havido esse convite. Foi no mês de junho, de 2017 eu entrei. Exatamente. Então, nesses últimos 5 minutos eu queria que, cara, fica à vontade para você, falar o que você acha de mais precioso, de mais importante nesse nosso meio. Se quiser deixar um recado específico para a nossa classe nesse momento, ou se quiser falar algum insight, fica à vontade. A gente tem 5 minutos aí pra gente falar
Pois é. O que de melhor tem nesse mundo dos bastidores? Pois é. Então, vamos nichar assim. O que eu tava até pensando isso. O que é mais foda? O que é mais top? Eu pensei isso em casa para trazer isso. A questão de se reinventar é a linguagem moderna agora. A linguagem moderna do se reinventar. Tá meio que pleonasmo. Só que assim, é uma linguagem moderna, mas só que a ação, a atitude de se reinventar já vem desde o começo, quando começou os shows, né? Você não vê um cenário igual numa turnê diferente. Você não vê um clipe igual de uma banda diferente. O trabalhador do show business, ele é fera, ele é um camaleão em se reinventar. Nessa época de crise, de pandemia, que todo mundo ficou parado, quase todos, na sua grande maioria, 90% deles conseguiu se reinventar, criar alguma coisa nova no meio dessa dificuldade. Por quê? Porque já está na genética do produtor do show. Do produtor de show, do cara que trabalha, do graxa, do técnico de som, do iluminador, do técnico de luz, sabe? Eles já sabem se reinventar, já sabem criar coisas novas, já vem na trajetória, é natural. É como se tivesse uma musculatura ali já criada. Pegou a gente de surpresa. É só mais um episódio. Pegou a gente de surpresa, mas só que a nossa identidade de como criador, como pessoa criativa, não deixou a gente de calça curta. Entendi. Não deixou a gente de calça curta. Então, assim, quem ainda não conseguiu se reinventar é porque ainda não parou para pensar que tem essa capacidade. É só dar uma olhada. Quantos shows iguais você fez? Até mesmo quando é uma turnê que precisa repetir os shows em cidades diferentes, sempre o PA é diferente, sempre a treliça é de outra marca, e você tem que dar um jeito de aquilo acontecer. Então, assim, a mensagem que eu deixo agora, assim, a mensagem que eu deixo é essa. Ativa essa propriedade que você do show business já tem, que é de se reinventar, de criar coisa nova, de pensar coisa nova, e você vai conseguir sobreviver. Isso vai passar, e quando passar você vai ter uma experiência a mais, vai ter uma história a mais, vai ter know-how a mais. Você já conseguiu, eu vou falar pro técnico, você já conseguiu sobreviver a 120 dias parado, né? Então, 125, 130 dias parado, você consegue sobreviver. Parado no ramo do show business, né? Sim. Mas teve amigo meu que não parou, sabe? Eu lembro agora que no dia 10 de março foi declarado o isolamento social. No dia 15 de março nós já tínhamos um projeto já da Live Solidária. Quero deixar essa informação. Live Solidária começou em Rondônia, em Porto Velho. Dia 20 de março nós fizemos a primeira Live Solidária. E eu busquei na internet, surgiu de Rondônia, do norte. Essa live que vocês estão vendo hoje por aí, de grandes cantores, começou no norte, em Rondônia, em Porto Velho, no Capones, com 3 bandas de tecladinho, eu apresentando, e Delbrando, Ed Gama, eu começamos esse negócio. E assim, registre-se isso, fato histórico. Live Solidária começou em Rondônia, em Porto Velho, no dia 20 de março. Engraçado, né, cara? Tem tanta coisa que a gente, por ser daqui, né, a gente tem aquele negócio, poxa, será que a gente consegue criar algo grandioso e tal? E, cara, num momento totalmente inusitado, num momento de dificuldade, saiu esse... Foi criado uma coisa nova. Porque já tinha outros e executado, né? Pode até ser que houvesse já essa ideia de algum lugar do Brasil, sei lá, mas de você executar, cara, isso pra mim tem muito valor. Já tinha o Bondinho, que é lá de Manaus, que é meu amigo, ele já fazia live de show ao vivo desde 2017. Mas essa ideia de fazer uma live solidária com arrecadação, com conta, para poder pensar em prol do artista, começou aqui em Rondônia. Show de bola. Frank, muito obrigado. Eu que agradeço. Os nossos 30 minutos, foi muito massa esse papo de bastidores. A gente poderia, cara, falar muito mais aqui, mas realmente a gente tem um tempo e... Obrigado. Me convide para o próximo. De verdade, teremos aí a segunda temporada e é isso. Esse é o formato, esse foi o primeiro Playcast e é isso aí. Valeu. É nóis. Yeah.